Queria fazer uma pergunta, eu sei que não é minha vez, meninas, mas é porque a Eliane fez a pergunta e eu queria encaixar. Ela falou sobre o tempo da fala. Eu queria perguntar, é verdade ou é crendice esse negócio de que as meninas falam mais rápido do que os meninos? É verdade. Agora sabe porque a gente fala tanto. Tá explicado. Tem alguns estudos que mostram, né, que as crianças, as meninas, elas se desenvolvem mais rápido mesmo do que os meninos, né? Então, isso... Tá vendo, gente? É científico. Desculpa, tá? Tenho que falar a verdade, né? Doutora, qual o impacto da audição na aprendizagem da criança? Então, vamos lá. Esse assunto é que eu amo. A gente, para se comunicar, para a gente falar, para a gente ler e para a gente escrever, antes de tudo, a gente precisa receber uma entrada, né? A fala, a leitura e a escrita, elas são saída, né? Uma expressão. Mas eu preciso ter uma entrada de informação. E essa entrada, ela é muito pela via auditiva, né? A gente recebe estímulos auditivos, visuais, e com isso a gente vai formando engramas ali, criando aqueles sons na nossa caixinha do cérebro, né? Para a gente conseguir se comunicar. Se eu tenho uma dificuldade, uma perda auditiva, por exemplo, tem uma criança que tem surdez, né? Que ela não consegue ouvir quase nenhum som, ela tem uma perda severa, profunda, ou até uma perda moderada ou leve, ela vai ter uma dificuldade de receber esses sons. Então, às vezes, acontece muito de eu receber no consultório crianças que têm otite de repetição. A criança tem muita otite, tem muita alergia, tem muita crise alérgica, e isso acaba afetando a audição. Em alguns casos, isso pode gerar uma perda auditiva temporária. Nessa perda auditiva temporária, a criança, ela tá ali com otite, ela tá com o ouvido entupido. A gente até tem aquela sensação, né? Quando a gente está entupida, a gente fica, ai meu Deus, parece que eu não tô ouvindo direito, tô resfriada, parece que eu não tô escutando bem, porque o canal tá todo interligado ali, né? Então, às vezes, ela vai ter uma dificuldade ali de armazenar aqueles sons. Então, ela tá ouvindo um som, hora eu escuto o som normal, e tem horas que o som que está chegando para ela, quando ela está com otite, ou com uma infecção no ouvido, alguma questão respiratória que afeta a audição, ela está ouvindo o som como se estivesse debaixo d'água, né? Um exemplo, assim, simples, né? Mas só para conseguir contextualizar. Então, é como se o cérebro dela criasse uma caixinha para cada som. Então, eu tenho a caixinha ali de faca e tenho a caixinha de vaca. Só que quando eu tô com o ouvido entupido, eu não tô ouvindo exatamente aquela frequência sonora, aquela intensidade do som de faca ou de vaca. Então, às vezes, a criança ela pode chegar a confundir os sons por conta de não estar armazenando bem essas informações. Como a criança está ali em desenvolvimento, né, naquela janela do desenvolvimento importante, ela acaba não armazenando bem essas informações. E aí, quando a professora está fazendo um ditado ou escrevendo ali na sala de aula, ela vai ouvir a palavra, eu ouvi vaca. Mas, na verdade, se não tem uma imagem ali, um estímulo visual para ela entender que vaca é vaca e que vaca não é faca, ela vai pensar, eu posso escrever com V ou com F, né? Por quê? Porque eu não armazenei bem aquele som e... Para mim, tanto faz, o som é muito parecido, então eu vou escolher aqui a letra que eu acho que encaixa melhor aqui. Então, olha o impacto que isso pode gerar na alfabetização, na leitura e na escrita, porque muitas das vezes a gente tem crianças que trocam na fala e que também trocam na leitura e na escrita. E eu tenho algumas crianças que trocam na fala, mas na leitura e na escrita não. E aí são outras questões, eu posso ter alterações também orgânicas, alguma alteração ali... né, dessa região orofacial, que a criança não articula muito bem, não tem um tônus muscular muito bem desenvolvido para emitir certos sons, mas aí na leitura e na escrita ela consegue dar conta porque ela tem uma recepção boa, a audição dela está boa. Então, isso tudo influencia. E existe algum exame para ser feito? A gente tem o exame de audiometria, que é o exame que a gente considera padrão ouro para avaliar a audição. Crianças muito pequenas, às vezes, não conseguem fazer a audiometria convencional,
funcional, que é dentro da cabine, com os fones, mas aí a gente tem a avaliação auditiva infantil comportamental, que a gente usa instrumentos lúdicos para poder avaliar a audição, usa caixas de som, usa um fone um pouquinho maior, usa instrumentos para ver se ela está localizando o som dos dois lados, na frente, atrás. Então, assim, existem várias formas da gente conseguir avaliar a audição. O padrão ouro é a audiometria, porque depende da resposta da criança, a gente consegue ver o que realmente ela está ouvindo. Sim. Pode colocar músicas infantis, que num som mais baixinho, para ver o que ela está identificando. Vai aumentando aquele som para ter uma ideia de como está aquela audição. E, em alguns casos, tem crianças especiais, às vezes criança autista ou com algum outro transtorno, que não consegue fazer audiometria, mesmo a infantil. Aí, nesses casos, a gente encaminha para fazer um BERA, para fazer um outro exame que é eletrofisiológico, e é um exame que tem que ser sedado para fazer, para a gente conseguir uma resposta melhor, dependendo da idade. Tem idade que a gente consegue fazer sem sedação. Mas a gente tem inúmeras opções para avaliar a audição da criança, mesmo que ela não consiga ficar ali na cabine, tem uma resistência, cabine e tudo. Perfeito. Vamos falar de diagnóstico, doutora? Olha, quando uma família recebe um diagnóstico de... É o PAC aqui, T-PAC, né? Isso. Isso quer dizer que a criança é surda? Então, isso gera muita confusão, né? Nos pais, principalmente. O TPAC é o quê? O transtorno do processamento auditivo central. O processamento auditivo central a gente recebe os sons pela nossa audição. Então, a gente parte do primeiro ponto, que é a audiometria. A audiometria, ela vai me dizer qual é o nível dessa audição, qual é a qualidade desse som que ela está ouvindo em quantidade. Então, ele vai me dizer assim, tenho perda auditiva ou tenho audição normal. Mas apareceu uma alteração de processamento auditivo. Auditivo, então, quer dizer que tem perda auditiva. Os pais, às vezes, me perguntam muito isso. Ele tem um probleminha na audição, tem uma perda de audição. Então, perda auditiva é diferente de alteração no processamento auditivo. Por quê? Quando a gente está avaliando a audição, a audiometria, a gente está avaliando como que o som chega no ouvido. Então, o som ele vai chegar no ouvido, até ali a cóclea, né? Vai passar pela orelha externa, média interna, vai chegar na cóclea. Se a audiometria está normal, é sinal que ele está ouvindo os sons até a cóclea, ali até um pouquinho depois, normal. Então, ele não tem perda auditiva. A partir quando o som sai da cóclea e vai para o cérebro, o processamento auditivo, ele é justamente a conexão do ouvido com o cérebro. Então, para eu ouvir aqui parede e o meu cérebro dizer que é parede, eu preciso ter uma linguagem e eu preciso receber esse som corretamente para poder dar significado a esse som. Então, quem dá o significado é justamente as vias auditivas centrais. Então, a audiometria é para saber se tem surdez ou não, se tem perda auditiva ou se tem audição normal. A partir da audiometria, a gente faz a avaliação do processamento auditivo, quando o paciente tem queixa, para a gente poder avaliar essa estrutura, para saber, essa criança, eu recebi uma criança com queixa, trocas na fala. Ela troca faca por vaca, pato por bato, tato por dado. O que pode estar acontecendo? Ela está trocando por quê? Ela pode estar ouvindo o som corretamente, o som chegou no ouvido dela normal. Ela não tem nenhuma perda que atrapalhe desse som chegar. Só que quando esse som vai para o cérebro dizer que vaca é vaca e vaca não é faca, ele passa por esse caminho das vias auditivas centrais. Então, o processamento auditivo é que faz isso, que ele vai ajudar a dar o nome, e aí, através da linguagem, da representação gráfica que ela tem daquele nome, ela vai transformar aquilo em informação, né, de linguagem. Mas quem tem o TPAC, quem tem perda auditiva, costuma ter alteração no PAC. Por quê? A entrada já está ruim. Então, se o som aqui já está chegando com falha, quando chegar no cérebro, ele vai chegar com mais falha ainda, né? Então, eu preciso, às vezes, colocar um aparelho auditivo, né? Para poder suprir aquela falha externa. E quando tem alteração no PAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, é porque ele recebeu a informação, ele pode ter audição normal, só que tem uma falha nesse caminho. E essa alteração ela pode ser genética, ela tem inúmeras causas, mas a gente precisa identificar as habilidades auditivas que estão alteradas para que a gente consiga fazer uma estimulação
e desenvolver essas habilidades. Mas não tem... Quem Co- tem TEPAC na nem ca- sempre vai ter perda auditiva.